Então, gente, boa tarde. Como falei para vocês, né, esse dia de hoje, a aula de hoje, seria para a gente falar sobre essa parte da transformação, né, de registros equivalentes quando a gente tem um sistema fechado, ligado, né, em estrela ou em triângulo. Lembrando que aqui eu estou falando sobre a transformação de resistores, tá? Se vocês forem procurar na internet algo sobre estrela e triângulo, vocês vão ver fechamentos de motores, né, com bobinas em vez de resistores, né, que é o princípio de funcionamento do motor elétrico. E esse tipo de coisa vão estudar mais à frente no curso, tá? O foco aqui nessa aula de hoje é só para vocês entenderem que quando a gente calcula registores equivalentes, pode ter um tipo de ligação que a gente não consiga compreender tão bem, tá? Então é importante vocês saberem dessa transformação. Isso aqui vocês vão ver mais a fundo quando vocês estiverem na parte de eletrônica, né? Em circuitos eletrônicos é mais comum a gente ter resistores com esses fechamentos, tá? A gente tem circuito divisor de tensão, etc. Beleza? Então, como falei, né, é algo extra para vocês, além da grade da gente. Então tá. Quando a gente tem resistores ligados desses pontos, né, quando eu tenho aqui, ó, entrada, né, se a gente for fazer aquela polarização que a gente fala sempre, entrada, saída, né, entrada, saída, e aqui no caso seria entrada aqui por baixo, saída por aqui, né. Existe um ponto neutro, né, aqui eu tenho correntes vindo nessa extremidade, corrente vindo nessa e vindo nessa. Basicamente aqui a gente tem um ponto de neutro, né? Se a gente for falar, quando vocês forem ver a parte de fechamento de motores, né, transformadores, etc., vocês vão ver isso mais a fundo. E aí, quando a gente tem algo desse tipo, né, eu tenho um fechamento em estrela, né, ou Y, tá? Quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, se a gente for pegar, ó, entrada de corrente aqui, entrada de corrente aqui e aqui, a gente tem as correntes basicamente se encontrando, né, dentro das resistências, tá? E aí é onde surge toda a problemática, né, de como a gente vai alimentar esse circuito, como é que a gente compreende ele, por onde eu injeto a corrente, se eu injeto nos três pontos, etc. Então, esse tipo de fechamento a gente não consegue dizer bem quem está em série com quem está em paralelo com quem, porque eu não tenho a mesma corrente passando por duas resistências, nem tenho ligação entrada direto na entrada, saída direto na saída. Né? Então isso dificulta a gente calcular a resistência equivalente aqui. Né? Então se a gente pega um circuito, por exemplo, a gente tem um fechamento assim, onde eu tenho aqui uma resistência, eu tenho a outra em paralelo, né? Só que em vez de eu conectar elas aqui, eu tenho uma terceira resistência aqui nesse ponto. A gente vem mais uma para cá, mais uma para cá. Quando a gente olha em circuitos eletrônicos, é muito comum a gente ver esse tipo de configuração. Né? Uma resistência aqui, R2, um R3 aqui no meio, R4 e R5. Então, desculpa, é muito comum na eletrônica a gente ver circuitos assim. Né? Como é que a gente calcula quem está em série com quem está em paralelo com quem? Então aqui em cima você consegue ver claramente que R1, R2 e R3 eles estão no fechamento em triângulo. Né? A corrente ó, entrando por aqui por cima, né? Ela desce, chega nesse nó, ela se divide, uma parte desce, uma parte entra. Né? Aqui a gente tem basicamente essa mesma configuração, né? Sendo que aqui a corrente pode entrar, enfim, não tem como a gente mensurar qual a corrente que vai ser superior a quem aqui, quem vai passar. Mas, de toda forma, corrente total, né, entra, ela percorre o circuito e ela sai aqui de volta. Então a gente não consegue compreender muito bem como é que está esse sistema dentro aqui, né, das minhas malhas desse meu circuito. Só peraí que eu apaguei aqui um. Então, beleza. E aí o que é que a gente faz? Né? Para a gente conseguir compreender melhor, a gente consegue converter esse triângulo em uma estrela. Né? Então, quando a gente muda essa configuração, quando a gente converte ele, só apagar esse daqui de R3 aqui de cima, aqui embaixo, a gente consegue fazer um fechamento em estrela aqui, né? Substituindo esse triângulo por essa estrela. E aí o meu circuito equivalente, opa, o meu circuito equivalente
ele vai ficar assim. Com o meu primeiro resistor aqui, com outro aqui pro lado, resistor limpo. Vamos para cá. Né? Aí, como eu substituí esse R1, R2, R3 por esse fechamento estrela, aqui eu vou ter o R4, aqui o R5. E agora eu consigo visualizar melhor que, tipo, quando a corrente vem por aqui, ó, ela se divide para esse ponto, se divide para esse ponto. Como não tenho mais uma ponte aqui ligando uma extremidade à outra, né, essa corrente aqui passa direto, ou seja, a mesma corrente que passa aqui nesse meu resistor, que eu vou dizer que é o RA, né, ela passa aqui nesse meu R4. Então, se a corrente RA desse resistor aqui é igual a essa aqui, eles estão em série. Então, a gente consegue compreender melhor. Né? E aqui, por exemplo, eu calcularia um resistor equivalente em série aqui, um resistor equivalente em série aqui, substituir esses dois. Né? Então, ficaria com algo mais nesse tipo aqui. Opa. E aí, ó, esse aqui que eu substituo esses dois, né, eles ficariam com essa cara. E esses dois que eu substituir aqui, eles virariam esse aqui. Né, esses dois em paralelo. E aí a gente resolveria esses dois em paralelo. Né, o que encontrar aqui vai estar em série com esse outro. E aí a gente calcularia o RT. Tá? Então, lembrando que isso aqui é basicamente o que a gente faz em circuitos eletrônicos, tá? Quando eu tenho esses resistores ligados nesse formato, né, ou estrela em triângulo. Então, como é que funcionam esses cálculos? Então, aqui, ó, eu trouxe esse triângulo da conversão. Né, a gente pode sair da conversão aqui da estrela, né, lembrando, a estrela é esse que está formado em Y aqui, estrela. Né, a gente tem R1, R2 e R3. E no fechamento em delta, em triângulo, a gente tem RA, RB e RC. Tá? Então, ó, quando eu tenho um fechamento em estrela, né, desse aqui do meio, que está fechado com esse ponto neutro, né, e eu quero converter ele para triângulo, a gente usa essa fórmula. Para a gente encontrar essa ponta aqui do meu triângulo, tá? Para calcular o RA, eu vou fazer R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. Então, basicamente, é todo mundo que eu tenho aqui na minha estrela, eu vou multiplicar todos eles, né, R1 vezes R2, somar depois com R1 vezes R3 e somar com R2 vezes R3. Né? Cada um eu vou multiplicar duas vezes, eles multiplicados entre si. Tá? Como eu quero encontrar o meu RA, né, que é esse resistor aqui, ó, então em cima do meu cálculo eu uso R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3, e embaixo eu vou dividir isso tudo por R1. Né? Então, eu quero calcular o RA, então eu vou dividir isso tudo por R1, porque ó, o R1 ele está distante da ligação de RA. Tá? Então, se vocês olham aqui, ó, eu tenho um RA aqui conectado com R2, conectado com R3, quando eu montei a ponte, quando eu montei o triângulo por dentro, por fora da estrela. Né? E aí esse meu R1 ele não está em contato com RA, então a gente usa ele aqui na divisão, certo? Seguindo, para a gente calcular o RB, né? O RB é esse que eu tenho aqui, ó. Então, novamente, em cima, ó, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Tá? Em cima sempre vai ser isso. Todo mundo da estrela multiplicado entre si e somado todos. Então, se eu quero calcular o RB, eu vou dividir isso tudo pelo resistor de dentro que não está em contato com ele. Então, RB está junto de R1 e R3. Então, a gente divide por R2. Tá aí seguindo a lógica, para a gente calcular o RC, né, esse resistor aqui de cima, eu multiplico, né, R1 vezes R2, R1 vezes R3, mais R2 vezes R3, somei todo mundo, né, lembrando em cima sempre isso, eu vou dividir pelo resistor que não está perto do RC. Então, RC está conectado com R1 e R2. Então, a gente divide por R3. Tá? E aí a gente consegue retirar, né, essa estrela e ficar com o triângulo que possa ajudar a gente a fazer alguma... resolver o circuito equivalente, né, de alguma forma mais fácil. Já quando a gente quer sair do formato do triângulo, né, desse externo aqui, e eu quero ir para uma estrela, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Para eu encontrar esse R1, né, lembrando, eu tenho um triângulo, eu quero ir para a estrela. Então, para encontrar esse R1, eu vou pegar
RB vezes RC, os dois resistores que estão perto dele, e divido por RA mais RB mais RC. Tá? Então a gente pega os resistores de fora, soma eles, e isso tudo, né, vai ser o dividendo, né, da divisão pelos resistores que estão perto, RB vezes RC. Então, RB vezes RC dividido por RA mais RB mais RC. Tá? Sempre vai ser esse mesmo padrão. Então, para a gente encontrar agora o nosso R2, né, encontrar esse resistor aqui do meu fechamento estrela, eu vou pegar os resistores que estão perto dele, ó, RA e RC, né, RA e RC, multiplico eles e divido pela soma de todos os resistores de fora, RA mais RB mais RC. E para a gente encontrar o R3, né, o resistor que falta, a gente pega os resistores que estão perto dele, RA e RB, e divide pela soma de todo mundo, RA mais RB mais RC. Certo? Então vamos ver um exemplo prático de quando a gente vai poder calcular isso. Né? Então imagina que a gente tem um circuito nesse formato. Né? Então tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas 40, 10 aqui, eles estão com a mesma entrada. Né? Então se a gente encurta esse condutor aqui, ó, por exemplo, o condutor está muito grande, vou puxar eles até o ponto que eles estão aqui, bem curtinho. Né? Então isso aqui me dá um fechamento em estrela. Né? Eu tenho a entrada conectada junto da entrada, e a saída estão conectadas a um terceiro resistor. Tá? E aqui, né, do outro lado também tem uma estrela, onde eu tenho um de 60, um de 20, né, e eles dois ligados a uma saída, que é chamada de B. Então eu quero saber quanto é a resistência equivalente desses terminais. Né? Se eu medir aqui com o ohmímetro, né, se eu vier aqui com o meu equipamento de medição de resistência, né, quanto é que vai dar o valor dessa minha resistência total aqui. Então vamos lá. Como a gente já sabe, né, aqui fica difícil para a gente visualizar quem está em paralelo e quem está em série com quem. Então a gente tem que fazer o quê? Converter esse nosso sistema que está em triângulo, né, transformar ele em uma estrela. Então vem aqui, ó, essa extremidade na minha estrela, ponto neutro, uma ponta para cá e outra para cá. Né, então eu vou ter, ó, pegando nossos cálculos aqui, por fora eu tenho, ó, RA, RB, RC. Né, então a gente vai dizer aqui, ó, chamar isso aqui de RA, aqui de RB e aqui de RC. Tá? E a gente converteu aqui, ó, R1, R2, R3. Então aqui vermelho a gente tem R1, aqui em cima R2, aqui embaixo R3. Certo? Mesma configuração. R3 conectado com RA e RB, R1 com RB e RC, e o R2 com RC e RA. Beleza. Então, para a gente calcular, né, se eu quero encontrar o meu R1, então a gente olha aqui para o nosso sistema. Né, a gente quer sair do triângulo, né, então um triângulo aqui, quero transformar ele em uma estrela. Então a gente pega, ó, RB vezes RC, né, os dois que estão perto dele, e divido pela soma de todo mundo. Então aqui embaixo vai ficar o RA mais o RB mais o RC. Então se a gente pega o RBRC, né, 40 e 10, então 40 vezes 10, dividido pela soma de todo mundo, 40 mais 10 mais 50. Então 40 mais 10 mais 50 vai dar 40 mais 10, 50, 50, 50, 100. Então aqui embaixo dá 100. Né? Então eu tenho 400 dividido para 100, isso aqui vai dar 4 ohms. Né? Então esse meu R1 aqui, ele vai valer 4 ohms. Então vamos para o R2. Lembrando, né, a gente pegou R1, RBRC, os que estão em contato com ele. Então, se eu quero o R2, esse aqui de cima, eu vou pegar os que estão do lado dele, RA, RC. Então, RA vezes RC, dividido pela soma de todo mundo. RA mais RB mais RC. Então, RA e RC, né, eles vão 50 e 40. Então, aqui 50 vezes 40, dividido pela soma de todo mundo, a gente já calculou aqui em cima, é 100. Então, 50 vezes 40 vai dar 2.000. 5 vezes 4, 20, é isso mesmo. Dividido por 100. Então, isso aqui vai me dar 20 ohms. E o R3, que é o que falta, né, esse aqui de baixo, eu vou pegar os que estão próximos a ele, RA e RB.
Então, RA vezes RB. Vai lembrar aqui, se eu botar RB vezes RA, né, ou RA vezes RB, é a mesma coisa, tá? Não vai alterar em nada se eu inverter aqui RB primeiro que RA. Não vai alterar em nada. Desde que eu esteja calculando o R3. Né? R3, preciso pegar os que estão em contato com a extremidade dele aqui, ó, RB e RA. Tá? Divido pela soma de todo mundo. RA mais RB mais RC. Né? Então, RA vezes RB, 50 vezes 10, dividido pela soma de todo mundo, que a gente já viu que é 100, né? Dá 500 dividido por 100. Então, isso aqui me dá resistor de 5 ohms. Então, a gente vai pegar esse nosso desenho aqui, né? Deixa eu só afastar mais isso aqui para baixo. Não tem espaço aqui, beleza? E aí eu vou redesenhar ele, trazer ele para cá. Então agora eu tenho R1, R2 e aqui desse nó um R3. Nesse, vamos chamar aqui de R4, né, 20. E aqui em cima de 60, né, vamos chamar de R5, ligados ao terminal B. Então aqui terminal B, aqui terminal A. E a gente tem ó, R1, R2 e R3. Aí aqui a gente tem o de 60 ohms e aqui o de 20. Agora fica mais fácil de identificar. Ó. A mesma corrente que passa por R2 passa aqui pelo meu R5, né, que a gente chamou que é o resistor de 60. Então eles estão em série. Tá? Mesma coisa, o R3, a mesma corrente que passa por R3, ela passa por esse resistor de 20. Né? Então também estão em série. Né? E aí a gente pode calcular. Só mudar a cor aqui, botar um azul. A gente pode calcular quanto é ó, o resistor equivalente aqui, né? Vamos chamar aqui de RA e vamos chamar aqui de RB. Tá? Na verdade, vamos chamar por outros nomes, porque RA e RB já tem aqui em cima. Né? Então, deixa eu ver, vou RX e RY. Tá? Só para diferenciar como aqui a gente já tem RA, RB, RC, para a gente não confundir. Tá? Então, lembrando, meu RX, né, é a série de R2, mas de 60. Né? Então, como estou em série, R2 ele vale 20 ohms, então 20 mais 60, né, ele vai ser de 80 ohms. E o meu RY, né, também vem de 2 em série, que é R3 a gente achou de 5, mais o resistor de 20, me dá um de 25 ohms. Então, redesenhando esse circuito, a gente vai ter agora ó, o meu R1, né, agora eu tenho o RX aqui que a gente calculou, e aqui o RY, né, os dois em paralelo. Então, meu ponto A, meu ponto B, aqui meu RX, aqui meu RY e aqui o meu R1. Né, então, a gente saiu ó, daquele fechamento todo estranho, que a gente não entendia nada dele. Né, chegamos aqui no mais simples de ver, do TRX e RY em paralelo e R1 em série com eles dois. Né, então, aqui a gente vai fazer, ó, deixa eu voltar para a cor preta. E aqui eu vou ter, ó, RX e Y, vou chamar de RZ. Então, RZ vai ser RX e Y em paralelo. Né? Então, 80 vezes 25 dividido por 80 mais 25. Né? Lembrando, paralelo, né? Multiplica eles e divide pela soma. Né? Então, RX vezes RY, 80 vezes 25, dividido pela soma deles, 80 mais 25. E aqui isso vai dar, deixa eu ver, deixa eu pegar uma calculadora. 80 vezes 25, isso aqui dá 2.000, dividido por 105. Então, 2.000 dividido por 105, a gente vai ter 19,05.
de resistência equivalente. Então agora o meu circuito vai ficar com R1 e o RZ, R1 e RZ em série, né, entre os terminais A e B. Então meu RT vai ser R1 mais RZ, RZ 19.05, R1 4. Então 4 mais 19.05. Então a resistência total ela é 19, desculpe, 19.05 mais 4, né? Então dá 23.05 ohms. Tá? Então, a resistência total, né, desse circuito aqui que a gente iniciou, né, ela equivale a 23.05 ohms. E aí eu deixo para vocês aqui um exercíciozinho extra, para vocês só me mostrarem, tá? Não vai precisar entregar. Eu vou dar o visto, tá? Valendo meio pontinho extra, 0,5 pontos. Já dou o resultado aqui, para caso vocês encontrem. Né? Lembrando, pode ser que varie, tá? Aí algumas casinhas decimais, tá? Mas não tanta coisa assim. Então, se vocês só resolver me mostrar aí meio pontinho extra, né, em uma das atividades, beleza? Então é isso. Até mais com as outras.